ela marcou para chorar agora, né? Muito bem, então a nossa primeira palavra é falando de família, que temos várias famílias representadas. Então, nós temos esse conceito do homem, da mulher, dos filhos, formando a família. E pela Bíblia nós vemos Cristo que determinou, né, a instituição da família mediante deixa o homem, o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Deus abençoou Adão e Eva, aquele primeiro casal, dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então nós aqui estamos para agradecer o nascimento dessa bela criança. Essa criança tem a sua beleza, e a Clarice está representada aqui, sendo apresentada para o Senhor, para a bênção do Senhor. E nós vemos que é um milagre de Deus, né? Como que é gerada uma criança. Então Deus trouxe a vida a Clarice na união desse casal e teremos a bênção de Deus para o casal e para a criança. Teve um momento que trouxeram algumas crianças para que tocassem em Jesus, mas os discípulos repreendiam os pais. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aí ele faz uma aplicação: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, né, a inocência da criança, o jeito meigo de ser da criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoar. Então, tem muita gente que acha que criança é um estorvo, principalmente quando é reunião de adulto, criança atrapalha. Não, Jesus diz: tragam as crianças, são bem-vindas, eu vou abençoá-las, elas precisam ser abençoadas. Também é dito na Bíblia que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É muito comum nós falarmos assim: ó, meu filho, a minha filha. Ninguém é dono de nada. Nós falamos isso, mas na verdade nós todos somos de Deus. Os filhos são emprestados para que os pais criem eles. Então é uma herança, é um prêmio que Deus dá. A Clarice é esse presente aí para Vitor e a Letéia. O outro versículo da Bíblia fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então aí começa uma missão dos pais. É necessário ensinar. Se você ensinar as coisas erradas, ele vai aprender as coisas erradas. Então é o que nós queremos para nós, queremos para aquelas crianças, para ela. O Vitor tem os seus conceitos de vida, né? Claro, ele, como pai, amando essa criança, e vai passar bons princípios, com certeza, né? Né, mãe? Né? A senhora também ensinou boas coisas para o seu filho, e o filho vai ensinar boas coisas para essa menina. Mesma coisa a Letéia, tem os seus princípios e vai inculcar, vai colocar no coração dela coisas boas, e ela vai envelhecer e vai ficar nos bons conceitos. Sabe aquela coisa que fala: eu aprendi isso do meu pai, olha, aprendi isso da minha mãe, aprendi isso e vou guardar para a minha vida. A criança deve ser ensinada, como depois vai ser ensinada a matemática, o português, tudo mais, mas a ética, os conceitos morais, de Deus, de coisas boas, tem que ser ensinado. Aí ela aprende e assimila. E agora uma criança que é solta aí pela rua, não aprende nada, ou aprende coisas ruins, aprende coisas erradas, vai fazer coisas erradas. Mas Clarice está num bom lar, bons pais aí, bons avós, bons tios, bons sobrinhos, a família boa, bem regrada, com Deus no coração, fazendo a diferença. Tem sobrinho, tem primo, tem tio, tem tudo aqui, mas são primos entre si, né? Então fica aí esse compromisso dos pais de ensinarem os seus filhos. Essa é a missão dos pais. A criança vai aprender com o tempo, né? Hoje ela só aprendeu a mamar, ela vai ter o tempo de aprender. Se diz que até os 7 anos, viu, criançadinha de mamãe também? Até os 7 anos você educa uma criança
a disciplina e tudo mais, cria a moral da criança. Depois não adianta querer bater na criança de 10 anos, de 12 anos, 15 anos, que eles já estão formados, o que está na cabeça deles é o que vai ficar. Até os 7 anos é para dobrar uma criança. Se deixar eles dobrarem os pais, estão perdidos esses pais. Coisa boa. Agora, né? Vamos oração. Senhor nosso Deus, querido Pai, nossa gratidão por esse momento tão maravilhoso. Nós temos falado de família, aqui tem várias famílias representadas, mas todas unidas nessa criança, unidas no amor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a cidade, abençoe a vida do Vitor e da Letéia e da Clarice, ó Pai, que essa criança possa ter bons princípios, sendo bem ensinada, bem educada, para a alegria de todos nós e também do Senhor. Nós a entregamos os teus caminhos, aos teus cuidados. O Senhor é o melhor professor para as nossas vidas. Abençoe, portanto, a Clarice, a tua paz, a tua bênção, que ela se desenvolva, que ela cresça cada vez mais e seja uma graça, seja na beleza, seja na sabedoria diante dos homens e de Deus. Abençoe, Senhora Clarice, abençoe seus pais, abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Abençoada, tá? Deus abençoe. Graças a Deus. Salmo 107. O remédio para a angústia. Versículos 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Ouçam essa bela música que fala de como nosso Deus é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor.
Nessa semana, por causa da internação no hospital do irmão Gerôncio, a irmã Gessilda expressou-se dessa forma: estou muito angustiada. Aí nasceu no nosso coração o desejo de falar sobre este assunto, o remédio para a angústia, no Salmo de número 107. A angústia é um estado de inquietação, de sofrimento e até de tormento que está lá no fundo da nossa alma. Com isso vem a mudança de humor, a perda da paz interior, até mesmo a dor, uma insegurança, um mal-estar generalizado. A angústia pode ser entendida como uma série de sensações que acontecem ao mesmo tempo. Sensações físicas como falta de ar, tontura, pressão no peito, aceleração nos batimentos cardíacos e também de forma psicológica com pensamentos negativos, culpa, choro, medo, tristeza excessiva e ansiedade. Nós todos podemos ter momentos de angústia. Estes tempos presentes são de angústia para muitas famílias, para muitas pessoas. Muita preocupação, muita tribulação. A angústia pode afetar qualquer um de nós em qualquer tempo. E o que acontece é que pode chegar ao limite de nos impedir de realizar as nossas tarefas cotidianas e provocar em nós um isolamento. Não queremos saber de nada nem de ninguém. A nossa mente fica fixada nesta angústia, nesse pensamento, o que pode acontecer. Parece que o chão sai debaixo dos nossos pés. Quando começamos a ler esse Salmo de número 107, e ele deve ser uma meditação diária para todos nós, pois ele trata desse assunto, ele é o remédio para a nossa angústia. Nós vemos aqui no primeiro versículo que Deus é bom e misericordioso. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Deus nos criou, Deus conhece os nossos sentimentos, sabe o que passa nos nossos corações, sabe do mal que nos ataca, que nos faz ficar angustiados. E o salmista diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, duas qualidades do Senhor, dois atributos dele, de que Ele é bom. Jesus, quando conversava com aquele jovem rico, e ele, jovem, chamou Jesus de bom mestre, o próprio Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O próprio Jesus referiu-se ao seu Pai como ele sendo bom. Sim, Deus é bom. Ele permite que circunstâncias venham sobre nós, mas Ele também nos traz o escape, nos dá o livramento, e Ele quer provar os nossos corações, mas sempre Ele será bom. É atributo dele a bondade. E o texto também nos diz que a sua misericórdia dura para sempre. Que bom ter um Deus que é misericordioso para conosco. Como está escrito lá em Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós podemos contar com o Senhor na sua bondade e na sua misericórdia. Ele reconhece, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas angústias, e nesse salmo vamos ver 4 situações onde pessoas se angustiaram, mas clamaram ao Senhor e Ele veio em socorro. Ele vai libertar,
estes nestas situações. Então vejamos nessa ordem os 4 momentos de angústia. A primeira, a angústia no deserto. A segunda, a angústia nas trevas. A angústia da proximidade da morte. E a angústia no perigo do mar. Em primeiro lugar, vejamos a angústia no deserto. Aqui o salmista se lembra do tempo do povo lá no passado, que andou 40 anos pelo deserto, e é fácil de imaginar a caminhada no deserto, areia, calor durante o dia, um frio tremendo durante a noite, a fome, a sede. Tudo isso causará a angústia nestes que estão vivendo nessa situação, que passam por essa situação. E embora possa haver a lembrança do salmista daquela fase, daquela passagem pelo deserto, do sofrimento e angústia deles, nós sabemos que nós também temos momentos de deserto, momentos de sequidão, momentos de solidão, da fome espiritual, da sede das coisas de Deus. E olha que pode ser literal também alguém que caia numa situação de deserto, onde se sente abandonado, onde se sente num ambiente hostil. Realmente eles têm somente Deus para se apegar. Versículo 4, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Só deserto, só areia, nenhuma habitação, nenhum lugar para se pedir um alimento, para se pedir um pouco d'água. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. É o corpo que está precisando destas coisas, mas a alma, incapaz de suprir essas necessidades, é a que sofre no mais profundo do nosso ser. Mas vejam aqui o versículo de número 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Quando vem o deserto sobre nós, quando nos faltam os elementos essenciais para a nossa sobrevivência, qual é a solução? Qual é o remédio que nós devemos lançar mão? É a oração, é o clamar ao Senhor. Então, na angústia, clamaram ao Senhor. E o que o Senhor faz? Esse nosso Deus que é bom e misericordioso, Ele os livrou das suas tribulações. Deus permite o deserto nas nossas vidas. Deus permite que passemos perto das necessidades, porque Ele quer ver os seus filhos clamando a Ele, buscando a sua presença, sabendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele não vai nos deixar perecer. Então, para um coração angustiado, precisamos ter a fé. Os medos vão construir muralhas, mas a fé vai derrubar estas muralhas. É uma questão de fé, uma questão de confiança no Senhor, uma questão de clamar, de buscar, e Ele nos livra das nossas tribulações, diz a sua palavra, e como foi lido, Ele é fiel. Fiel é o Senhor para conosco. Ele ama cumprir a sua palavra. Ele ama nos assistir nas nossas dificuldades. Ele ama quando nós o buscamos com um coração contrito. Nós não temos mais forças, não temos mais esperanças, não enxergamos nada além do que está ao nosso redor. Nos focamos no problema e não olhamos para a solução que é o nosso Deus. Mas quando vem a angústia sobre nós, quando o nosso corpo clama por algo que está lhe ferindo, aí nós devemos sim lembrar de clamar ao Senhor,
de buscar a sua presença, e Ele diz que nos livra de todas as nossas tribulações. Então nós percebemos um modelo nisso que aconteceu, que se repetirá também nos outros casos que estaremos narrando, mediante esse Salmo 107. Em primeiro lugar, a situação adversa. A adversidade aqui era o momento de deserto, um momento difícil das nossas vidas que estamos passando. Aí fala da angústia, exatamente por esse momento sofrido. Fala de clamar ao Senhor e fala que o Senhor nos livra das nossas tribulações. Esse padrão Deus faz e age para conosco. Aí tem o complemento nos versículos 7 a 9. Qual é o livramento do Senhor? Como Ele age nas nossas vidas? Como Ele agiu com o povo ali no deserto? Versículo 7, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quando recebemos a bênção do Senhor, quando a angústia dá um tempo, quando ela vai embora, não se esqueça de render graças ao Senhor, reconhecendo a sua bondade, as maravilhas que Ele opera no nosso meio. Somente por Ele nós não podemos fazer nada. Alguém está hospitalizado. Quando meu filho esteve nessa situação, o que eu pude fazer senão orar? No máximo estar ali olhando, visitando para saber como estava a situação e percebendo a sua recuperação, e isso tudo se aplicando de Deus dar o livramento daquele momento de tribulação. Busquemos, portanto, ao Senhor, clamemos ao seu nome, é isso que vai nos livrar da angústia. A angústia existe para todos nós, mas tem remédio para ela. Vamos fazer uso desse remédio. E o versículo 9, pois dessedentou a minha alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Deus mata a sede daquela desesperança, das questões interiores do nosso ser, também farta de bens a alma faminta. Ele dá pão, Ele nos alimenta. Nós percebemos que veio dEle, tudo é por Ele, e nós então o louvamos e o bendizemos. Em segundo lugar, a segunda angústia é a angústia das trevas. Outra coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, o andar pela rua, nos perigos que nos cercam, quando não se tem a luz elétrica e pode haver algum pavor lá na rua, fica tudo escuro para andar pela rua, então as trevas também podem nos causar a angústia. Diz assim o versículo de número 10, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. Olha aqui o exagero do salmista para dizer de um momento de trevas. Aqui ele está dizendo que é o calabouço, é o fundo frio de uma prisão, é a sombra da morte, é o perigo iminente, uma prisão interior, a prisão que nos aflige, que nos coloca em cadeias. Mas nesse caso aqui fica bem implícito que a culpa são de determinadas pessoas que fazem as coisas erradas e as trevas vêm sobre elas. Então por que no contexto aqui do Salmo aconteceu trevas na vida destas pessoas? Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Provérbios diz, filho, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, deles vocês têm bons conselhos, e ele despreza e vai pelo mundo afora, em nome das amizades,
e sai por aí para suas baladas, muitos vão para o caminho do crime. Então lógico que aí virá trevas sobre ele, haverá a sombra da morte, uma perseguição policial, será preso na sua aflição, as cadeias estarão sobre ele, porque ele rejeitou a palavra sábia dos seus pais, porque rejeitou o conhecimento da palavra de Deus, que é disciplina, que nos auxilia em todos os momentos. É bom viver na palavra de Deus, no bom conselho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós temos aqui que eles desprezaram o conselho do Altíssimo. Versículo 12, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Então essa angústia nasce porque a pessoa se permitiu a isto. Caíram e não houve quem os socorresse. Tudo errado, caiu nos seus caminhos, está na mão dos inimigos, está lá na prisão e não há quem os socorra. É um esquecido, é um que é deixado para trás. Mas olha o que diz o versículo 13, como Deus é amoroso, como Deus é bondoso, misericordioso. Então este, na sua angústia, se arrependendo, se voltando para Deus, alguém que entrou no mau caminho, mas que conhecia o bom caminho nos ensinos dos seus pais, de uma igreja que tenha frequentado, nas pregações do pastor, e esse então agora na sua angústia tem misericórdia, tem bondade de Deus para ele também. Clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das suas tribulações. Até mesmo para esse caído que agora se volta, como filho pródigo, eu vou voltar lá para o meu pai, eu vou voltar e pedir perdão para ele. Aquele pai representa o nosso Deus, é clamar ao Senhor e ele livra das tribulações. Então aqui a situação se repete, o padrão. A situação adversa são as trevas. A angústia aqui é por merecimento, pelos maus feitos. E vem o clamar ao Senhor e vem o livramento que o Senhor dá nas tribulações. E nos versículos 14 a 16 nós temos o complemento, como Deus dá o livramento para este. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Deus agiu desta forma com Paulo, com Silas, para aqueles que estavam ali na prisão, para aqueles que estavam ali no tronco, estarem ali injustamente, e Deus soltou as amarras, quebrou as correntes. Então, se nós estivermos também, mesmo sem estar fazendo algo de errado, mas entrarmos no caminho das trevas, porque temos que circular, temos que enfrentar os perigos que estão lá fora, nós clamamos ao Senhor e Ele nos livra das tribulações, e lá se vai o inimigo que não tem vez sobre as nossas vidas. A terceira angústia é a da proximidade da morte. Todos nós já tivemos, temos ou teremos essa proximidade da morte. E aqui o versículo 17 nos diz: os estultos, os sem sabedoria, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Então, da mesma forma, no caso anterior, são pessoas que escolhem fazer a coisa errada, escolhem ir para o caminho da transgressão, claro, serão afligidos. O que nós plantamos na carne, nela nós colhemos. Então a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte.
não quis saber de se alimentar das coisas de Deus, não quis saber de se alimentar do bom conselho, chega aí às portas da morte, porque não quis se alimentar do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí podemos pensar, olha, para esse não tem esperança. Brincou com a vida, brincou com Deus, realmente coisas erradas que ele fez. Mas diz o versículo 19, mesmo para este, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele o livrou das suas tribulações. Basta cair em si, basta se voltar ao Senhor, basta clamar e reconhecer, olha, eu fiz isso de errado, olha, a morte se avizinha de mim, porque eu saí junto com esses pretensos amigos e fizemos esse mal, e aqui estamos nós presos, poderíamos estar aqui mortos pela ação policial, enfim, aqueles que abusam das drogas, que caem nos seus vícios, estão aí sempre vivendo na proximidade da morte. Mas quando ele reconhece os seus erros, quantas pessoas nós sabemos que se recuperaram, que viram que estavam errando, que viram que estavam fazendo as coisas todas erradas e se achegaram ao Senhor, buscaram ajuda de programas do governo, procuraram ajuda de uma igreja, procuraram ajuda de pessoas do bem, procuraram uma ajuda interior, uma ajuda em Deus, clamando ao Senhor e foram libertos. E a morte se vai, e eles têm mais uma oportunidade de viverem de conformidade com o padrão de Deus. Então, novamente, se repete aqui a situação adversa, é pela proximidade da morte, vem a angústia, se clama ao Senhor e o Senhor livra das tribulações. Isso sempre ocorre, conforme nos diz aqui esse Salmo de número 107. E aí temos a maneira de Deus livrar este que está na proximidade da morte, desse que está à beira da morte, enviou-lhes a sua palavra. A palavra de Deus é vida. Ela é como a espada de dois gumes que penetra fundo nos nossos corações e faz divisão, faz com que pensemos e reflitamos como eu tenho rejeitado o bem, tenho me apegado ao mal. E aqui diz que os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Olha só o livramento do Senhor. Então rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos nos caminhos do Senhor e vamos levando a vida. Mas aquele que passa por um momento terrível e que Deus permite que isso aconteça, e esse se voltando para o Senhor, a alegria nos céus, por um pecador que se arrepende, por um pecador, por um errante que se volta para os caminhos do Senhor. Então, aí haverá um prazer grandioso de se oferecer sacrifícios e ações de graças. Graças te dou, meu Deus, pelo livramento. E eu quero proclamar com alegria as suas obras. Esse é o meu testemunho, o que o Senhor fez por mim. Um rejeitado, agora salvo, agora liberto pelo Senhor. Então, se a angústia vem sobre você, se a angústia vem sobre alguém que você conheça que está assim, por brincar com as situações da vida, não levando a sério, não tendo conhecimento, não aplicando a palavra de Deus para a sua vida, se aproximou até da própria morte, fumou a vida inteira,
esteve ali se drogando todo o tempo. E aí se assusta, mas aí passa a dar um novo valor. Vê que Deus pode sim fazer e faz a diferença na sua vida. Faz conosco, fez conosco e faz com todos aqueles que o buscam com sinceridade. E uma última situação de angústia que nós temos é no perigo do mar. O mar causa muito temor. Eu e a Claudete, no máximo, quando chegamos ali na praia, colocamos os pés no comecinho ali daquela água que começa a bater. Quando chega no joelho já saímos correndo. Não enfrentamos aquelas ondas, não enfrentamos o entrar no mar, o pegar uma embarcação, pensar em estar no navio lá no meio do mar. Esse temor, que é um temor que preserva a vida, esse nós temos. Deixa o mar para lá, deixa para quem gosta, quem sabe se virar nele. Mas claro, temos muitas notícias dos barcos, dos pescadores que acabam morrendo ali no meio do mar, porque não tem para onde ir, perdidos, sem alimento, enfim. O mar é perigoso, mesmo porque ele pode estar calmo nesse instante e no outro instante vir uma tempestade, o mar ficar revolto, os ventos fortes. Ninguém quer passar por essa situação e é claro, sabemos que muitos têm passado, muitos têm perecido e os sobreviventes sabem quão terrível é este momento. Podemos imaginar assim, claro, vem uma angústia muito grande o passar por essa situação. Então diz assim o versículo de número 23, os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, trafegam, vão até mesmo para vender, para comprar, pessoas da marinha, como tivemos mais uma vez um submarino que não voltou nas profundezas do mar. São os perigos que o mar oferece. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Ele está lá, está ciente de todos os perigos, ao mesmo tempo ele contempla a imensidão do mar. Deus criou os peixes, Deus criou a grande baleia para estar nesse mar que é de água salgada. É fácil de sabermos que esses que enfrentam os mares conseguem enxergar Deus em tudo isso, na beleza e na força de tudo aqui representado. Como o homem, quando chegou na lua, quando estava ali olhando para a terra, e a terra ficou pequena aos seus olhos, e ele pensou em Deus, como Deus fez tudo isso, o maravilhoso Deus que nós louvamos e bendizemos, o Deus Criador de todas as coisas. Versículo 25, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Aqui a situação muda. Estávamos tranquilos na nossa pescaria, no nosso passeio, mas Deus mesmo, diz aqui, fez levantar o vento de tempestade, as ondas bravias vieram sobre o barco, sobre o navio, subiram até os céus estas ondas, desceram até o abismo com força, com violência. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Para aqueles que já passaram por isso, entendem bem o que está sendo narrado aqui, e nós podemos apenas imaginar a angústia que sobrevém. Os discípulos de Jesus enfrentaram tempestades, temeram, homens experientes do mar, mas Jesus teve que se apresentar diante deles, dizendo, não temam, e acalmou o mar, e acalmou aquela tempestade, e os ventos pararam de soprar fortemente contra eles. Paulo também enfrentou naufrágios, sofreu desta angústia, embora
um homem de fé, um homem que confiava em Deus acima de todas as coisas. Sempre temos uma palavra de otimismo quanto às circunstâncias da vida, porque ele aprendeu a confiar totalmente no Senhor. E aqui então, na angústia, desfalecendo a alma, andaram e cambalearam como ébrios. Pareciam bêbados nessa situação e perderam todo o tino, perderam toda a sabedoria, toda a inteligência. Não sabemos nem o que fazer, se não lançar fora o peso, se não nos aprumarmos, mas o vento bravio rasgou a vela, estamos sem direção, estamos perdidos. E aí entre o versículo 28, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Meu irmão, se o mar está bravio, se os ventos estão tempestuosos, se a angústia é grande, clame ao Senhor, busque ao Senhor que é bom e misericordioso. É o que nós temos que fazer. E Ele diz, Ele os livrou das suas tribulações. Ele acalmou o vento. Ele livrou do barco se partir, de se afundar, porque clamaram ao Senhor. E aqui a partir do versículo 29, Deus diz como Ele age neste momento para aqueles que clamam. Versículo 29, fez cessar a tormenta e as águas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Irmãos, muitas vezes na nossa vida de angústia, a nossa vida de mar revolto, mas o Senhor para a tormenta. Quando nós buscamos, quando nós clamamos, a bonança vem e nós avistamos a terra, e nós avistamos o nosso porto seguro está logo ali à frente, quase por um triz. Se não fosse o Senhor, teríamos perecido, mas o nosso Deus nos livrou. Pode não ser o mar literal, que você nem se aventura como eu a entrar nele, os temores, as angústias, e aí, como em todos esses casos narrados, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Momentos angustiantes vêm sobre todos nós, mas o Senhor está pronto para agir. Então a nossa angústia pode estar nos momentos de deserto, pode ser a angústia das trevas, a angústia da proximidade da morte, a angústia do perigo do mar. Seja o que for, nós temos um padrão para seguir. Saber que a situação é adversa, saber que vamos passar por angústia e todos nós podemos passar e ter a angústia, mas o que devemos fazer é clamar ao Senhor e é ter do Senhor o livramento das nossas tribulações. Meu amado irmão, você está sendo chamado aqui para depositar a sua confiança no Todo-Poderoso. Como disseram acerca de Jesus quando Ele acalmou as tempestades, quem é este? Que as ondas e o mar e os ventos lhe obedecem. Todo o mal que nos cerca, toda angústia, então seja qual for a sua situação, podendo ela ser até literal, quando você sente angústia por todas estas coisas, uma angústia da alma, Deus tem um livramento para te dar. Confie nele, clame a Ele e Ele te socorrerá no momento oportuno. E que ao final de tudo seja como começamos, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero orar com o irmão e pelo irmão nesse instante. Senhor meu Deus, querido Pai,
Tu conheces cada coração, cada vida. Tu conheces as circunstâncias do nosso viver, das nossas angústias. Se a angústia for por um mal que nós mesmos fizemos, atentando contra a nossa própria vida, saindo, Senhor, dos Teus caminhos e dos Teus conselhos, mesmo assim, clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre. Que tenha misericórdia e livre aquele que está na beira da morte, está na prisão, nas algemas, para que ele se lembre de clamar ao Senhor e ter o livramento. E, ó Deus, se acontecer conosco, estando até nos Teus caminhos, mas a angústia vir sobre nós, que nós possamos lembrar, saber que o Senhor é bom e misericordioso, e clamar a Ti, e sentir o livramento que vem do Senhor. Ó Deus, seja o momento de deserto, seja o momento das trevas, seja o momento da proximidade da morte, seja o momento do perigo do mar, tudo isso nos causa angústia. Grande é o Senhor que nos livra de todas essas tribulações. Queremos Te render graças, reconhecendo em Ti o Deus bom e misericordioso que o Senhor é. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.